Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos começar a leitura da Lei nº 8.213, que dispõe sobre os planos e benefícios da Previdência Social. Esta lei é um pouco extensa, então vou precisar dividir a leitura em alguns vídeos. Eu baixei esta lei no dia 8 de setembro de 2024 no site do Planalto. Lei número 8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e de outras providências. O presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Da finalidade e dos princípios básicos da Previdência Social. Artigo 1º. A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Artigo 2º. A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos. Inciso 1. Universalidade de participação nos planos previdenciários. 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. 4. Cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente. 5. Irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo. 6. Valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do salário mínimo. 7. Previdência complementar facultativa custeada por contribuição adicional. 8. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregados e aposentados. Parágrafo único. A participação referida no inciso 8 desse artigo será efetivada a nível federal, estadual e municipal. Artigo 3º. Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, órgão superior de deliberação colegiada que terá como membros. Inciso 1. 6 representantes do governo federal. Inciso 2. 9 representantes da sociedade civil, sendo a linha A. 3 representantes dos aposentados e pensionistas. B. 3 representantes dos trabalhadores em atividade. C. 3 representantes dos empregadores. Parágrafo 1º. Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos de imediato uma única vez. Parágrafo 2º. Os representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. Parágrafo 3º. O CNPS reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, por convocação de seu presidente, não podendo ser adiada a reunião por mais de 15 dias, se houver requerimento neste sentido da maioria dos conselheiros. Parágrafo 4º. Poderá ser convocada reunião extraordinária por seu presidente ou a requerimento de 1/3 de seus membros, conforme dispuser o regimento interno do CNPS. Parágrafo 5º. Revogado. Parágrafo 6º. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrente das atividades do Conselho, serão abonadas
computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. Parágrafo 7º. Aos membros do CNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo judicial. Parágrafo 8º. Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social proporcionar ao CNPS os meios necessários ao exercício de suas competências, para o que contará com uma Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Previdência Social. Parágrafo 9º. O CNPS deverá se instalar no prazo de 30 dias a contar da publicação desta lei. Artigo 4º. Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, inciso 1, estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social. 2. Participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária. 3. Apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social. 4. Apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social. 5. Acompanhar e apreciar, através dos relatórios por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social. 6. Acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social. 7. Apreciar a apresentação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa. 8. Estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do presidente do INSS para a formalização de desistência ou transigências judiciais, conforme o disposto no artigo 132. 9. Elaborar e aprovar seu regimento interno. Parágrafo único. As decisões proferidas pelo CNPS deverão ser publicadas no Diário Oficial da União. Artigo 5º. Compete aos órgãos governamentais, inciso 1, prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do CNPS, fornecendo inclusive estudos técnicos. 2. Encaminhar ao CNPS com antecedência mínima de 2 meses do seu envio ao Congresso Nacional a proposta orçamentária da Previdência Social, devidamente detalhada. Artigo 6º. Haverá, no âmbito da Previdência Social, uma ouvidoria geral, cujas atribuições serão definidas em regulamento. Artigo 7º, revogado. Artigo 8º, revogado. Título 2. Do Plano de Benefícios da Previdência Social, capítulo único, dos regimes de previdência social. Artigo 9º. A Previdência Social compreende: inciso 1, o regime geral de previdência social. 2, o regime facultativo complementar de previdência social. Parágrafo único. O regime geral de previdência social, RGPS, garante a cobertura de todas as situações expressas no artigo 1º desta lei, exceto as de desemprego involuntário, objeto de lei específica, e de aposentadoria por tempo de contribuição para o trabalhador de que trata parágrafo 2º do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Parágrafo 2º. O regime facultativo complementar da Previdência Social será objeto de lei específica. Título 3. Do Regime Geral de Previdência Social, capítulo 1. Dos beneficiários. Artigo 10. Os beneficiários do regime geral de previdência social classificam-se como segurados e dependentes nos termos das seções 1 e 2 deste capítulo. Seção 1. Dos segurados. Artigo 11.
São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 1. Como empregado. A linha A. Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. B. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. C. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. D. Aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos os não brasileiros sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. O brasileiro civil que trabalha para a União no exterior em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. F. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença à empresa brasileira de capital nacional. G. O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com União, autarquias, inclusive em regime especial e fundações públicas federais. H. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. I. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. 2. Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família no âmbito residencial desta em atividades sem fins lucrativos. Incisos 3 e 4 revogados, alíneas A e B revogadas. Inciso 5, como contribuinte individual. A linha A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses dos parágrafos 9 e 10 desse artigo. Linha B. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. C. O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. D. Revogado. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. F. O titular de firma individual urbano ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para o cargo de direção em cooperativa,
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. G. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas sem relação de emprego. H. A pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. 6. Como trabalhador avulso, que presta a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. 7. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de: a linha A. Produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meieiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais que explore atividade. 1. Agropecuária em áreas de até 4 módulos fiscais. 2. De seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso 12 do caput do artigo 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça essas atividades o principal meio de vida. E faça dessas atividades o principal meio de vida. B. Pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. E C. Cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que comprovadamente trabalhem com o grupo familiar respectivo. Parágrafo 1º. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e exercido em condições de mútua dependência e colaboração sem utilização de empregados permanentes. Parágrafo 2º. Todo aquele que exercer concomitantemente mais de uma atividade remuneratória sujeita ao regime geral de previdência social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Parágrafo 3º. O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, RGPS, que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime, é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para fins de custeio da Seguridade Social. 4. O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, de antes da investidura. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto na linha G do inciso 1 do caput ao ocupante de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações. Parágrafo 6º. Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos, ou os a estes equiparados, deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. Parágrafo 7º. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a linha G do inciso 5 do caput, à razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano,
em períodos corridos ou intercalados, ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado neste prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Parágrafo 8º. Não descaracteriza a condição de segurado especial. Inciso 1. A outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de economia familiar. 2. A exploração da atividade turística na propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. 3. A participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. E 4. Ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. 5. A utilização pelo próprio grupo familiar na exploração da atividade de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal na forma do parágrafo 11 do artigo 25 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e 6. Associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural, e 7. A incidência do Imposto sobre Produtos Industriais, IPI, sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do parágrafo 12. Parágrafo 9º. Não é segurado especial ou membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: inciso 1. Benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. 2. Benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso 4 do parágrafo 8º deste artigo. 3. Exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no parágrafo 13 do artigo 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 4. Exercício de mandato eletivo de dirigente social de organização da categoria de trabalhadores rurais. 5. Exercício de mandato de vereador do município em que desenvolve atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no parágrafo 13 do artigo 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 6. Parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso 1 do parágrafo 8º desse artigo. 7. Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. E 8. Atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 10. O segurado especial fica excluído desta categoria. Inciso 1. A contar do primeiro dia do mês em que a linha A. Deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7 do caput desse artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 15 desta lei, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1 do parágrafo 8º desse artigo. B. Enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto nos incisos
3, 5, 7 e 8 do parágrafo 9º e no parágrafo 12, sem prejuízo do disposto no artigo 15. C. Tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário e D. Participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada, em desacordo com as limitações impostas pelo parágrafo 12. 2. A contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de: a linha A, utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o parágrafo 7º desse artigo. B. Dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso 3 do parágrafo 9º desse artigo. E C. Dias de hospedagem a que se refere o inciso 2 do parágrafo 8º desse artigo. Parágrafo 11. Aplica-se o disposto na linha A do inciso 5 do caput desse artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. Parágrafo 12. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, não o exclui de tal categoria previdenciária, desde que mantido o exercício de sua atividade rural na forma do inciso 7 do caput e do parágrafo 1º, a pessoa jurídica compunha-se apenas de segurados de igual natureza e cedia-se no mesmo município ou em município limítrofe aquele em que eles desenvolvam suas atividades. Parágrafo 13, vetado. Artigo 12. O servidor civil ocupante do cargo efetivo ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como os das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social, consubstanciado nesta lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Parágrafo 1º. Caso o servidor ou militar venham a exercer concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a estas atividades. Parágrafo 2º. Caso o servidor ou militar amparados por regime próprio de previdência social sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação, nessa condição permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Artigo 13. É segurado facultativo o maior de 14 anos que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições do artigo 11. Artigo 14. Consideram-se: inciso 1. Empresa. A firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. 2. Empregador doméstico. A pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Parágrafo único. Equiparam-se à empresa, para os efeitos desta lei, o contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil em relação ao assegurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeira. Artigo 15. Mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições. Inciso 1. Sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio acidente. 2.
Até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. 3 até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. 4 até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. 5 até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. 6 até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. Parágrafo 1º. O prazo do inciso 2 será prorrogado para até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade do segurado. Parágrafo 2º. Os prazos do inciso 2 ou do parágrafo 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro do órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Parágrafo 3º. Durante os prazos desse artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. Parágrafo 4º. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no plano de custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos. Seção 2. Dos dependentes. Artigo 16. São beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado. Inciso 1. O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. 2. Os pais. 3. O irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. 4. Revogado. Parágrafo 1º. A existência de dependente de qualquer das classes desse artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes. Parágrafo 2º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento. Parágrafo 3º. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada de acordo com o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 1 é presumida e a das demais deve ser comprovada. Parágrafo 5º. As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunial, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. Parágrafo 6º. Na hipótese da linha C do inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 77 desta lei, a par da exigência do parágrafo 5º desse artigo, deverá ser apresentado ainda início de prova material que comprove união estável por pelo menos 2 anos antes do óbito do segurado. Parágrafo 7º. Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa deste crime cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis.
E assim concluímos a leitura da primeira parte da Lei nº 8.213. No próximo vídeo a gente continua. Até lá!